Então, boa noite, pessoal, oficialmente. A partir de agora a reunião está sendo gravada e a Natália compartilhou, né, um artigo que ela mostrou na aula passada e tem uma coisa bem interessante sobre a difração de raio-x que eu queria comentar com vocês. Eu acabei de olhar ali, eu não vi se ele fez o refinamento Riccield, aparentemente não. Mas uma coisa bem interessante de observar que foi feito ali. Travou? Congelou você, professor? Congelou. Mas O está áudio me tá ouvindo? normal. Putz, congelou. Congelou tudo. Vocês me escutam? Conseguimos escutar, professor, mas a imagem está congelada. Ixi, congelou tudo. Não troca de janela, não... Vou reiniciar o computador e já volto. Pronto, voltei. Vocês me veem, me escutam? Sim, agora sim. Apareceu uma mensagem que o sistema está sobrecarregado. Não estou entendendo por quê. Só tem 32 abas abertas, uns 4 programas, Professor, eu mandei ali no chat o link do artigo. Se quiser abrir o artigo, que daí as imagens dá para abrir numa resolução maior. Ah, não, mas vamos aqui rapidinho, que pelo menos para falar o que eu quero. Parece que travou de novo.
Pronto, agora foi. Vocês conseguem ver minha tela? Meu Sim. mouse? Sim. Então, aqui é uma das difrações de raio-x, né? Beleza, a gente tem a curva, tem essa parte aqui que é amorfa, tem os picos, tudo mais. O que a primeira análise faz? É uma análise chamada de match. Então, por exemplo, aqui está um pouquinho mais fácil de ver. Essa linha vermelha aqui tem um código, que é o código de registro do composto. E aqui tem a composição dele e o nome dele, calcita. Tá bem difícil de ler, que a resolução tá ruim, mas é isso que está escrito aqui nessa linha vermelha. Aí o banco de dados, o que ele faz? Ele tem os picos teóricos para esse composto. E aí ele coloca aqui, olha, tá vendo que tem essas linhas vermelhas? Então, na teoria, a calcita tem que ter todos esses picos aqui. E aí ele identifica no raio-x isso, olha. No raio-x ele vê que tem um pico que bate com o da calcita, tem um outro pico que também bate com o da calcita, assim sucessivamente. E ele faz algo similar com todos os outros compostos. Então ele pega no banco de dados e propõe um conjunto de picos e verifica se no raio-x tem esse pico ou não. E aí, a partir disso, ele fala, né? Ele afirma se tem aquele composto ou não. Mas vocês podem ver que, às vezes, os picos se sobrepõem ou estão muito próximos, né? Então, quando tem uma mistura de materiais, às vezes fica um pouco complicado. Olha esse laranjado, quantos picos ele pode ter, né? E só que aí o problema é que ele pode ter todos esses picos e esses picos serem muito pouco intensos. E aí você não sabe ali na linha se é pico mesmo ou se é ruído. Uhum. Então é um pouco complicado. Mas beleza, era esse comentário que eu queria fazer sobre esse artigo. Eu olhei rapidinho, não me parece que ele fez o refinamento Rietveld, tá? Não, né? Então, mas esse aqui é a etapa, digamos assim, básica da difração. Você pega o difratograma, você tem um insight do que pode ter ali, e você vai testando, pede para o software pegar todo o banco de dados dele, de composições, e comparar, né, os picos teóricos, que são esses aqui que estão aparecendo, com os experimentais. E aí ele vai te dar um percentual de ajuste, né? O quão ajustado está ou não ao teórico. Se tiver muito ruim, você descarta. Se tiver bom, né, próximo de 100%, quanto mais próximo, melhor for o ajuste for, mais provável é que seja esse composto. Legal. Hoje a aula é sobre propriedades mecânicas. O que é uma propriedade mecânica? Uma propriedade mecânica é a resposta do material a um estímulo mecânico, a um esforço. Então, uma propriedade, na verdade, é sempre a resposta do material. Então, uma propriedade elétrica é a resposta do material à aplicação de campo elétrico. Uma propriedade térmica é a resposta do material à aplicação de calor. Uma propriedade mecânica é a resposta do material a um esforço mecânico. Aqui eu trouxe os 4 casos de aplicação de tensão no material mais comuns, que é a tração, compressão, cisalhamento e torção. Na verdade, os mais usuais mesmo são tração e compressão. A maioria dos testes trabalha nesse sentido. Aí você pode falar, professor, mas e o teste de dobramento? Na verdade, é uma compressão, só que com o material colocado em um suporte, em um dispositivo diferente, certo? Mas, na verdade, o que a máquina está medindo é o quanto
que o material está deformando e a tensão que ele está aplicando. Ou seja, para a máquina ela está comprimindo, mas aí você coloca o equipamento, um suporte, um acessório adequado, faz a flexão, o dobramento, e aí você tem uma equação para transformar isso, né? Então, na verdade, quando você faz o experimento, na maioria das vezes você está ou tracionando ou comprimindo o material e depois transformando isso em alguma outra coisa, né? Em dobramento, etc. Então, beleza. Para fazer isso, a gente utiliza a máquina de ensaios universal, o equipamento de tração universal. Tem vários nomes, mas eu acho que o mais comum é o de esse nome que eles usam, é equipamento de ensaios universal. Nada mais é do que um equipamento que tem duas garras, uma presa numa barra fixa e outra numa barra móvel, que vai descendo por roscas infinitas, e a sua amostra fica presa ao meio. Se a sua amostra for muito pequena, é utilizado um acessório chamado extensômetro para medir as pequenas deformações. Quando você trabalha com amostras maiores, aí só o próprio deslocamento da máquina já é o suficiente para você ter resolução na medida. Tá? Então, dificilmente vocês vão utilizar o extensômetro no laboratório. Né? Se vocês forem fazer a compressão de um material cerâmico, a tração de uma barra de aço, por exemplo, você não vai usar o extensômetro. Você vai usar o extensômetro se você for medir, sei lá, um arame de 5 centímetros de comprimento, ou coisas menores, né? Beleza. Mas o que essa máquina faz? Ela aplica uma força e mede o deslocamento. Daí a gente vai para uma seguinte questão. Imagina a seguinte situação. Você tem uma barra. Desculpa. Você tem uma barra de 1 milímetro de diâmetro. 1 centímetro de diâmetro. E você tem uma outra barra do mesmo material, só que agora ela tem 2 centímetros de diâmetro. Qual das duas barras tem maior resistência? A segunda. Então, mas ela não é feita do mesmo material? É pela área dela, a área dela é maior. Exatamente. Então, a questão é essa. Quando eu estou pensando no material, eu não posso simplesmente medir a força que eu preciso aplicar para o material romper. Eu tenho que tirar o fator geométrico, que se eu fizer isso, eu estou olhando o objeto e eu estou interessado na propriedade do material. Então, para eu saber a tensão que o material suporta, eu tenho que pegar a força que a máquina fez, né, para romper o material, a força que eu apliquei, e dividir pela área. E isso traz para a gente a primeira definição, a definição de tensão, que é a força que está sendo aplicada dividido pela área inicial do material. Isso é a tensão ou tensão de engenharia. Então, a máquina aplica uma força e mede a força. Antes de eu colocar o meu objeto, o meu material para ser estudado, eu meço a área dele para eu poder fazer esse cálculo e tirar a tensão, que é a propriedade do material. Beleza? Tudo bem? E aí a gente tem o segundo caso. Eu tenho uma barra
que tem 1 metro de comprimento. Ela tem 3 unidades de comprimento. E eu tenho uma segunda barra que tem 6 unidades de comprimento. Fui lá, levei para o meu ensaio de tração e para minha máquina de ensaios universal. E aí eu tracionei ela até ela romper. Então ela tinha 3. Quando ela ficou com 4 unidades de comprimento, ela rompeu. Beleza. Aí eu peguei uma outra barra do mesmo material, mas que ela inicialmente tinha 6. E aí ela aumentou mais 2. E rompeu. Qual das duas barras deformou mais? Uma tinha 3, rompeu com 4. Outra tinha 6, rompeu com 8. Qual das duas deformou mais? A segunda também? Então, se a gente for olhar nominalmente, é a segunda também. Mas a segunda já era maior antes. A primeira pela questão da proporção? Por conta da proporção. Então, eu não posso medir simplesmente a deformação do material. Eu tenho que olhar a deformação percentual do material. Eu tenho que olhar o quanto ele deformou em relação ao tamanho que ele já tinha. E aí, daí nasce nossa segunda definição, que é a deformação de engenharia, ou deformação, que é o quanto variou o comprimento dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, quantos por cento o material deformou. Então, eu tenho, de um lado, a tensão, que é a força por unidade de área, e do outro eu tenho a deformação percentual do material em relação ao seu comprimento inicial. Ou seja, eu tenho que fazer essas duas contas para quê? Para retirar esses fatores geométricos e ter somente a propriedade do meu material. Beleza? Então, a gente continua. E aí, a gente vai para talvez o exemplo mais clássico de todos, que é o famoso aço CA50. Por que eu vou falar dele aqui? Porque dentro dessa curva tensão e deformação, eu posso retirar diversas propriedades dos meus materiais. E esse aço CA50 ele tem todos os pontos de interesse para a gente. Então, quando eu coloco o meu material para começar o ensaio, ele está sendo aplicada uma força no meu material que faz com que ele deforme. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou aumentando a tensão e o material está deformando. Então, estou aumentando a tensão, o material está deformando. Estou aumentando a tensão, o material está deformando. Até que ele chega num determinado ponto. Observa que é uma linha reta aqui. Vai chegar a um determinado ponto que ele vai parar de ser uma linha reta e vai começar a ter vai começar a encurvar e não vai ser mais proporcional à tensão e à deformação. Nesse ponto, onde ele deixa de ter essa linha reta, é o ponto que eu chamo... Queria pegar aqui, não vou conseguir. É o ponto que eu chamo de limite
de proporcionalidade. Esse pontinho aqui, onde o material deixa de ser reto, a tensão e a deformação deixam de serem retas, é o ponto que eu chamo de limite de proporcionalidade, LP. Limite proporcionalidade. O que é bem intuitivo, né? O nome, no sentido de que faz a gente lembrar que a tensão e a deformação deixam de ser proporcionais. Tudo que acontece antes desse ponto limite de proporcionalidade é deformação elástica. Tudo que ocorre após esse ponto é deformação plástica. E daí vem aquela dica pré-vestibular. Se você pegar um elástico e esticar ele, quando você soltar, o que acontece com ele? Volta exatamente para o que ele era antes. E a deformação plástica? Imagina que você pega uma sacolinha de plástico do supermercado e estica ela. Quando você solta, o que acontece? Ela até volta um pouco, mas ela fica deformada, certo? Então, depois do limite de proporcionalidade, você começa a ter uma deformação no material que não é mais recuperável. Tudo bem? Daí, continuando, depois desse limite de proporcionalidade, o material encurva um pouquinho e logo depois disso, ele tem um próximo ponto importante. Aí eu vou fazer aqui amarelo. Que em 0,2% de deformação, eu vou traçar uma linha paralela à minha linha de deformação. E essa linha vai encontrar um ponto no meu gráfico. Esse ponto que for encontrado no meu gráfico é o ponto que eu chamo de LE, ou limite de escoamento. No aço CA50, além de ter esse ponto, ele se mantém constante por um tempo. Isso aqui, num gráfico real, você vai ver vibrando, como se fosse uma oscilação. Esse período de oscilação ali é o que eu chamo de patamar de escoamento. Tá? Então, esse patamar, essa linha é o patamar de escoamento. E qual que é o valor de tensão do patamar de escoamento? Quem acertar ganha, sei lá, ganha parabéns. O valor desse patamar de escoamento é de, no mínimo, 500 MPa. Tá? Então, por norma, esse patamar de escoamento tem que ter, no mínimo, 500 MPa. E é por isso que chama aço CA50. Tá? Então, o aço CA25, esse patamar de escoamento é de quanto? 250 MPa. O aço CA60, quanto que é esse patamar de escoamento? No mínimo 600 MPa. Tudo bem? Beleza? Tá. O material continua deformando. Depois do patamar de escoamento, ele volta a aumentar a tensão para continuar deformando.
e ele deforma até um ponto máximo. Esse ponto máximo aqui é o que eu vou chamar de LRT, ou limite de resistência. Ou seja, é o valor máximo de resistência que o material consegue suportar. É esse ponto máximo da curva. Depois disso aqui, o material começa a afinar em algum ponto, e aí ele vai, e nesse ponto chega na fratura. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Beleza. Além disso, o que mais que a gente tem? Que propriedade mais a gente tem para tirar desse gráfico? Essa parte reta de deformação elástica, ela faz um ângulo aqui com a linha, com a deformação. Esse ângulo, vou colocar aqui em laranjado, é o que eu chamo de módulo de elasticidade, ou módulo de Young, tá? Então, esse ângulo aqui é o módulo de elasticidade. O que que ele significa? Ele é a rigidez do meu material. Então, o que que isso significa? Quanto maior for esse ângulo, quanto maior for o módulo de elasticidade, maior tem que ser a tensão que eu vou aplicar para causar a mesma deformação no material. Tudo bem? Então, quando eu falo de material cerâmico, geralmente esse módulo de elasticidade é muito alto. Para os metais é intermediário, para polímeros ele é menor. E o que mais a gente tem? A gente tem o MR e o MT, que é o módulo de resiliência e um módulo de tenacidade. Onde está o módulo de resiliência no meu gráfico? É a área abaixo da curva até o limite de proporcionalidade. Então, se eu pegar toda essa área desse triângulo aqui, olha, o valor dessa área é o meu módulo de resiliência. E o módulo de tenacidade é a área total do gráfico. Ou seja, é a área toda embaixo do gráfico. Que informação que eu retiro disso? Essa área é a quantidade de energia que eu preciso para romper ou deformar o meu material. E isso pode ser utilizado para dimensionamento de projeto. Tá? Então, eu preciso saber quanto, digamos, de energia que eu preciso para deformar o meu material, porque aí eu consigo dimensionar a carga. Beleza. Então, aqui a gente tem todos os pontos importantes que aparecem num gráfico de curva, tensão, deformação. Alguma pergunta até aí, pessoal? Não? Então, segue o baile. Não. E aí a gente vai para o próximo. Aquele patamar de escoamento que eu mostrei, ele eu não vou dizer que é exclusivo do aço, mas eu não vi ele em nenhum outro material, patamar de escoamento. A maioria dos metais tem um comportamento parecido com esse da curva azul aqui. Então, ele tem aquele ponto limite de escoamento, mas não tem aquela parte reta. Ele continua subindo, tudo mais. E continuou com os mesmos pontos, né? Tem um limite de resistência, tem um limite de proporcionalidade, tem um limite de escoamento.
tem um módulo de Young, lá no final tem um valor da fratura, etc. Quando um material tem uma deformação plástica grande, ou seja, depois do ponto de limite de proporcionalidade, onde a tensão e a deformação deixaram de ser proporcionais, deixou de ter ser uma reta, e eu tenho ainda muita deformação acontecendo, eu falo que eu tenho um material dúctil. Ou seja, um material dúctil é um material que tem grande deformação plástica. Quanto mais deformação plástica o material tiver, mais dúctil eu digo que ele é. Tudo bem? E aqui na curva vermelha, a gente tem um contra-exemplo. A gente tem uma região aqui que é a reta, que é a deformação elástica. Ele começa a ter uma deformação plástica e fratura, já. Então, ele tem pouca deformação plástica. E aí é o que eu chamo de material frágil. Tudo bem? Então, esse é o exemplo do material frágil. Quando eu olho para um material cerâmico, por exemplo, quando eu olho para o material, eu vou tirar isso aqui para... A maioria das curvas tensão e deformação de material cerâmico é só isso aqui. É só uma reta. Por quê? Porque toda deformação dele é elástica. No momento que ele começa a ter uma deformação plástica, ele quebra. Ele fratura. Certo? Geralmente, material cerâmico a gente faz ensaio de compressão. Mas a ideia é a mesma, né? Eu vou medindo a tensão de compressão em relação ao quanto o material deforma. O material cerâmico tem esse comportamento. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Então, vamos para o grande teste. Professor, mas aí no caso que quando o material é dúctil, que nem essa curva azul, a gente não tem um patamar de escoamento dele ali, né? Como que eu vou medir a resistência dele antes dele começar a deformar? Não, então, a medida é interativa. Tá. Porque aqui é a tensão que o material está aplicando. Então, eu estou subindo a tensão e eu estou acompanhando quanto que o material deforma. Então, por isso que essa curva faz isso, esse movimento. Então, a tensão está aumentando, o material está deformando junto. Uhum. Beleza. Chegou no limite de proporcionalidade, eu já começo a aplicar a tensão e o material deforma mais do que a proporcionalidade de tensão e deformação. Até que eu chego num ponto de máximo, que é o ponto de limite de resistência. Era essa a dúvida? Era, não é. Tá. Então, é que eu tava num devaneio aqui, já tava pensando que tinha que fazer alguma média, alguma outra coisa de algum outro estudo. Não, então, aí a gente vai olhar só o... Ai, vida, vamos lá. Vai olhar o gráfico. A gente vai olhar o gráfico. Porque a gente vai tirar os pontos do gráfico. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu tenho 3 metais aqui. O vermelho, o verde e o azul. Primeira pergunta. Qual dos 3 é mais rígido? O vermelho? O vermelho, por conta do ângulo. Perfeito.
Um maior ângulo significa maior rigidez. Qual dos três é mais dúctil? O azul, Por quê? porque ele deforma mais tempo, ele vai. Exatamente. Não, ele deforma mais até fraturar, até romper. Perfeito. Qual dos três tem maior limite de resistência? Tem maior resistência? O vermelho? Por quê? Porque a tensão que foi aplicada nele até romper foi mais alta do que os outros? Exatamente. Qual dos três é mais frágil? O azul? Por quê? Porque o máximo aqui que ele atinge no topo dele é menor do que os outros. Não. Não, é o vermelho, porque ele não é plástico, ele não deforma. Exatamente. Aí que está o pulo do gato. Mas o vermelho não é o mais resistente? O vermelho não é o mais rígido? E ele é o mais frágil? Mas ele não tem plasticidade de deformação. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Tome muito, 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 muito cuidado com a nomenclatura. Tome muito cuidado com a nomenclatura, com os termos técnicos. Porque a gente usa no nosso dia a dia, uma coisa frágil é uma coisa que não é resistente. Entende? Aqui não. O material frágil é aquele que não tem deformação plástica. Isso, o material é frágil. Ele pode não ter deformação plástica, mas você tem que aplicar uma tensão gigantesca para ele romper. Mas é um material que, assim, ele está ali, você está aplicando tensão, não está acontecendo nada. Você não está vendo deformação. Você está aplicando tensão, aumentando tensão, aumentando tensão, aumentando tensão, aí ele fratura. Isso é um material frágil. Então ele pode ser altamente resistente, ter uma rigidez muito alta, mas ser frágil. Então, os materiais cerâmicos, eles têm essa característica, né, de ser frágil. Então, se você olhar a curva tensão e deformação do material de vocês, se fizer um corpo de prova cilíndrico, muito provavelmente a curva vai ter essa cara aqui. Vai ter uma reta, talvez, dependendo do estado de umidade do material, ela deforma um pouco mais plasticamente, tem uma curvinha aqui, mas em geral o material cerâmico, ele tem um comportamento frágil, alta rigidez, alta resistência, mas comportamento frágil. Beleza? Beleza. Então, show. E aí a gente continua para o próximo item, que é dureza. Então, o que é a dureza de um material? E aqui está a anotação. É a resistência de um material à deformação plástica localizada. Então, esse é um detalhe muito importante. É uma deformação plástica localizada. Então, quando eu vou medir a dureza, eu vou num ponto do material e vou causar uma deformação plástica nele. Quanto menor for essa deformação, mais duro o material é. Então, o ensaio de dureza, na maioria das vezes, se baseia no seguinte. Cadê? Eu tenho uma placa de um material, do material que eu quero testar. E aí eu venho com uma ponta e pressiono esse material. Tudo bem? Venho, pressiono esse material com uma ponta. Essa ponta é o que eu chamo de
indentador. Tá certo. Indentador. Então, eu tenho um material, eu faço uma placa do meu material, eu pego ele em um determinado formato plano, e aí eu venho com uma ponta e aplico uma força no material. Depois eu tiro esse dentador e vejo como ficou essa marca no meu material. E daí eu tenho vários ensaios de dureza. Então, tem vários ensaios, mas a ideia é sempre a mesma. Por exemplo, na Brillo, esse dentador é uma esfera de aço ou de carbeto de tungstênio. Essa esfera é pressionada no material com uma determinada carga, um determinado peso. Depois eu tiro o meu indentador e meço o diâmetro da bolinha que ficou. Aí eu tenho uma equação que relaciona o diâmetro da bolinha com a carga que ficou, o diâmetro do meu indentador, o diâmetro da marca e a carga que eu apliquei, e aí eu calculo um índice de dureza. Eu fazendo esse teste em vários materiais diferentes, eu consigo dizer qual é mais duro ou menos duro relativamente entre eles. Tudo bem? E os demais ensaios de dureza são todos similares. Por exemplo, a dureza Vickers é a mesma ideia, só que agora, ao invés de ser uma esfera, eu tenho uma pirâmide. E é a mesma coisa, eu pressiono essa pirâmide, retiro ela, olho a marca, meço ela, uso uma equação e determino o índice de dureza. Professor, qual que eu uso, qual que é a carga que eu coloco, etc. Para cada classe de material existe uma norma técnica que orienta isso. Então, se você for fazer um ensaio de dureza de um material cerâmico para aplicação de construção civil, tem um ensaio normatizado mais adequado. Não, eu vou fazer um ensaio de um metal. Tem um ensaio mais adequado, com a carga adequada, com as orientações adequadas por norma. Tudo bem, pessoal? Então... Professor, é sempre uma carga pontual. Sempre uma carga pontual. Tá. Né? O ensaio de dureza é feito pressionando o localizado do material. Beleza? Mais alguma pergunta? Me deixaram no escuro aqui. Ah, eu não vi, eu tava... Dei um grito. E aí, qual que é uma coisa interessante do ensaio de dureza? Porque a dureza, ela é proporcional ao limite de resistência do material, tá? Então, digamos que você está ajustando a composição química do seu material. Você quer que ele ganhe resistência. Ao invés de você pegar o seu material e levar ele para fazer um ensaio de tensão e deformação naquele equipamento todo, você pode simplesmente fazer um ensaio de dureza. Porque o equipamento de dureza é um equipamento muito simples. É um equipamento que cabe numa mesa. Você coloca a sua placa, ali e tem uma ponta. Então, tem equipamento de ensaio de dureza que é desse tamanho. E você puxa uma alavanca e você mede a dureza. E aí, se não chegar... Por exemplo, você quer que aumente a resistência do seu material. Você mudou a composição, fez o teste de dureza e a dureza diminuiu, você nem precisa fazer o teste de compressão, porque você sabe que a resistência também vai ter diminuído. Então, essa que é um dos interesses de fazer o ensaio de dureza. Tá? Mas o ensaio de dureza só te traz essa informação. Você não vai saber como o seu material deforma,
o perfil de deformação do material. Só uma intuição em relação ao limite de resistência. Beleza, beleza. Tá. Agora eu queria falar para vocês sobre mais 2 tópicos de propriedades, 3 tópicos de propriedades mecânicas que são importantes, tá? Eu deixei mais material disponível, vocês podem dar uma olhada depois, mas isso daqui é extremamente importante. Na aula passada, a gente conversou um pouco e falou sobre o problema das bolhas de ar, etc., dentro do material, e é por isso também o interesse em materiais autoadensáveis. Por quê? Porque você diminui as bolhas de ar. Qual que é o problema da bolha de ar? Na teoria, é isso daqui que eu vou apresentar para vocês. Aqui, então, imagina que você tem uma placa, um determinado material, que você está aplicando uma tensão. Aqui, no caso, estou tracionando, mas eu poderia estar comprimindo também. Não importa. E esse material, no centro dele, eu tenho um pequeno furo. Tá? E eu estou aplicando uma tensão sigma 0. Agora, nesse lado direito, eu estou olhando o meu material, que está sendo aplicada essa tensão, e aqui embaixo eu tenho um gráfico mostrando a tensão efetiva, ou, entre aspas, a tensão que o material está sentindo, percebendo. Então, eu estou aplicando uma tensão sigma 0. Na borda do meu material, a tensão que ele percebe é exatamente sigma 0. Mas, de acordo com que eu vou olhando a tensão próximo ao meu furo, a tensão percebida vai aumentando. Até que na borda do furo, eu chego numa tensão máxima sigma m. E por que isso é importante? Imagina o seguinte, eu tenho um material que suporta 15 MPa. E eu estou aplicando 10 MPa de tensão. Ele vai fraturar? Sim ou não? A princípio, não. Por quê? Porque o limite de resistência é 15. Então, se eu aplicar somente 10 MPa, ele não vai chegar no limite de resistência, então ele não vai fraturar. Mas se ele tiver um furo, ele pode amplificar, concentrar essa tensão. Então, eu estou aplicando 10 MPa, mais próximo ao furo, essa tensão amplificada é de 20 MPa. Ou seja, é superior ao limite de resistência que era 15. Daí o material fratura. E aí é por isso a grande preocupação de você ter um material cada vez mais compacto. Cada vez mais compacto. Então, eu não lembro se foi a Natália que falou, ou foi acho que foi o César, que falou que parte da areia reagia e parte da areia preenchia o material. Foi você? Ele usou um termo, areia de preenchimento, qual que era o termo? Foi eu, ele botou esqueleto. Areia esqueleto. Eu nunca tinha visto o termo esqueleto, o pessoal usa muito o termo filler, que é preenchimento. Exato, eu também conheço por filler, por isso que eu fui pesquisar o que ele estava tentando colocar ali, porque eu fiquei na dúvida também sobre isso, nunca tinha visto isso. Então, e para que serve o filler dentro da composição ali? Fechamento do vazio.
para fechar esses buraquinhos. Por isso que você acaba colocando, às vezes, dependendo da dosagem do concreto, você quer aumentar a resistência, você faz uma combinação de agregados. Você coloca um agregado ultra fino, um agregado fino, um pouco mais graúdo, várias graduações de agregado, para que ele possa, entre aspas, tampar todos esses furos. Por quê? Porque esses furos, esses buracos, esses micro vazios, são concentradores de tensão. Então, quanto menos você tiver, ou menor eles forem, menor a probabilidade de acontecer esse efeito de concentração de tensão. Vocês já viram prédios, apartamento, que as paredes são... Tá tarde já, calma aí. Você tem... Aqueles blocos de alvenaria celular, que eles são todos de furinho? O concreto todo... alvenaria, a gente tem alvenaria estrutural e o outro que... Nossa, fugiu o nome. Porque eu posso construir com pilares e vigas e a tensão do prédio, da minha construção, está toda distribuída nos pilares e vigas. É parede portante? Isso, vedação. Alvenaria de vedação, que eu construo com pilares e vigas, e as paredes simplesmente têm a função de vedar. Se eu tirar uma parede, não faz diferença, o prédio continua. E tem a alvenaria estrutural, que é quando a parede faz parte da estrutura. Ou seja, se eu tirar uma parede, eu estou tirando um elemento de resistência da minha estrutura. Estou tirando um elemento estrutural. Então, tem alguns prédios, apartamentos principalmente, que o pessoal utiliza esse método construtivo, porque eu imagino que seja mais barato, né, o custo seja menor. Mas, por exemplo, se eu quiser instalar um equipamento de ar-condicionado, eu não posso simplesmente ir lá e furar a parede. Eu tenho que falar com o engenheiro responsável, e aí tem um limite, cada parede pode ter no máximo tantos furos de determinado tamanho, etc. Por quê? Por conta desse fato de concentração de tensão que a gente acabou de ver também. Beleza? Então, por isso a grande preocupação com bolhas de ar, microtrincas, furos e perfurações nos materiais. Quanto menos imperfeições desse tipo de material tiver, menor a probabilidade de falha dele. Tá? Beleza. Outro tipo de falha interessante é a falha por fadiga. O que é falha por fadiga? Quando você pega um metal, por exemplo, um exemplo mais simples. Quem nunca pegou um clips de papel, esticou ele e ficou dobra, desdobra, dobra, desdobra. E uma hora ele quebrou. Ele quebrou por fadiga. Então esse é um exemplo para ficar bem simples. Mas na prática você pegou um material e tensionou ele. Não chegou perto do limite de resistência. Tá? Aí você aliviou a tensão. E aí você tensionou de novo. E você aliviou a tensão. E tensionou de novo. E aliviou a tensão. Uma hora esse material pode quebrar. Mesmo sem superar o limite de resistência. Então, se você aplica e tira a tensão, aplica e tira a tensão, aplica e tira a tensão, o material falha por fadiga. Isso é o chamado falha por fadiga.
Os materiais cerâmicos também podem sofrer fadiga e fadiga estática. Então, por exemplo, você tem um tijolo cerâmico, você colocou uma carga nele. A carga está ali causando uma microdeformação no material, mas está causando uma microdeformação. Com o passar do tempo, esse material começa a trincar. Mesmo se você não aumentar a carga. Por quê? Porque ele está sofrendo uma fadiga estática. E isso vem da onde? Lembra do concentrador de tensão? Você tinha uma microtrinca ali. Você colocou tensão. Essa microtrinca começa a aumentar devagar. E ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até que vira uma trinca grande e fratura o material. Nesse ponto, ele fraturou por fadiga estática. Tá? Então, mais um tipo de fratura especial. E, para finalizar, a gente também tem a fratura por fluência. Para o material fraturar por fluência, eu tenho que ter 2 ingredientes. Eu tenho que ter uma temperatura acima da temperatura ambiente e tensão. Então, eu aqueço o meu material, eu tensionei o meu material, coloquei uma carga nele e ainda aqueci ele. Se eu não aumentar a carga do material, teoricamente não é para ele continuar deformando, certo? Mas se ele tiver aquecido a uma determinada temperatura, isso pode fazer com que ele deforme, continue deformando. Então, esse gráfico mostra isso para o caso de um metal. Então, o metal é a 40% abaixo da temperatura de fusão. Aqui eu tenho a deformação do material e aqui eu tenho o tempo que ele demora para fraturar. Então, coloquei tensão no meu material, temperatura baixa. Ele deformou um pouco e o tempo foi passando, o tempo foi passando. Se eu não aumentar a tensão está fixa, ele não deforma mais. Então, continua a linha reta. Mas, se eu aumentar a temperatura para mais do que 40%, tensionei o meu metal e a temperatura está acima de 40% da temperatura de fusão. Mesmo que eu não aumente a tensão, esse material vai ir deformando. Vai demorar bastante tempo, mas ele vai ir deformando devagar, 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 até romper. Se eu aumentar ou a tensão ou a temperatura, ele deforma mais e rompe mais rápido. E se eu, de novo, aumentar mais a tensão ou a temperatura, ele deforma mais e rompe mais rápido ainda. Agora, quem lembrar vai entregar a idade. Vocês lembram da propaganda dos canos de água quente Tigre? Quem nunca, né? Professor, isso eu pude ver na prática. Quando eu trabalhava na prefeitura lá em Criciúma, a estrutura da prefeitura sofreu 2 incêndios. O primeiro, beleza, queimou, mas não afetou a estrutura em si. O segundo foi tão alta a temperatura atingida, cisalhou os pilares de concreto aparente. Cisalhou os pilares, o alumínio da escada derreteu, o vidro da escada derreteu. Então, foi muito alta a temperatura. Então, e aí, fluência. Você aqueceu o material e tinha uma carga. Ele vai deformar. Mesmo que ele sempre esteve ali, né? Com aquela carga. Mas ele não estava aquecido. Então, e esse é o fenômeno de fluência. E esses canos para água quente Tigre era o seguinte: os canos de PVC convencionais, o pessoal fazia o cano e se a água tivesse morna, o cano começava a deformar. E essa deformação é por fluência. Por quê?
A água está passando, pressão, carga. Cano aquecido, ele vai deformar por fluência. Quanto mais quente a água tiver, mais rápido vai ser essa deformação. Então, esse é o tipo de deformação por fluência. Bom, alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, era isso que eu tinha preparado para hoje. Foi mais rápido do que eu imaginei. Bom, o que vai acontecer agora? Vocês vão ter mais um trabalhinho aí para fazer no final de semana. Então, amanhã vocês estão livres. Sexta vocês estão livres porque tem algum feriado que eu não sei o que é. Eu descobri essa semana, Santo Antônio, né? Padroeiro da cidade. Ah, é? É. Eu sou... Nesse momento eu sou religioso. Eu respeito os feriados religiosos. Sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira e na terça-feira, a aula vai ser de vocês. Então, a minha proposta é a seguinte. O César estava interessado também em propriedade acústica dos materiais, né, César? Ou era o Edson? Eu acho que é o Edson, que a minha pesquisa mudou depois, né? É você, né, Edson, que está interessado em propriedade acústica também. Exato. Então, minha proposta é o seguinte. Você e o Anilton vão montar uma aula sobre propriedades acústicas dos materiais. E o César e a Natália vão montar uma aula sobre propriedades térmicas dos materiais. Aí, segunda-feira, a gente tira no par ou ímpar quem que vai apresentar, ou a gente pode combinar no grupo qual dupla vai apresentar primeiro. Uma dupla apresenta na segunda, outra na terça. Eu vou mandar para vocês algumas dicas, algumas coisas que são importantes para serem inclusas no trabalho. Mas, basicamente, o que precisa ter nessa apresentação, nessa aula? Todas as propriedades térmicas do material, por exemplo. Então, o que é condutividade térmica? O que é capacidade térmica? O que é capacidade calorífica? O que é fluxo de calor? O que é condutividade? Etc, etc, etc. E como que eu meço isso? Que equipamento que eu uso para medir isso? E, de preferência, a Natália já viu num artigo um equipamento lá, um esquema de medida. Mostrar possíveis esquemas de medida para cada caso. Tá? E a mesma coisa vale para a questão das propriedades acústicas. Então, primeiro, o que é som? O que essa frequência o que a frequência significa? Qual que é a unidade de medida de intensidade sonora? É decibel, mas o que significa 10 dB ou 20 dB? Qual que é o limite que a gente suporta? Quais frequências são importantes? Quais frequências os materiais absorvem ou refletem? Como que eu meço a absorção ou reflexão acústica sonora de um material? Tem algum artigo mostrando, trazer algum artigo mostrando essa medida sendo feita? Ou norma técnica que normatiza isso? Então, basicamente é isso. Então, a ideia é que vocês trabalhem em duplas, aí um fala uma parte, outro fala outra, mas seria interessante vocês conversarem, montarem a apresentação juntos. Tá. Uma aula, espírito de aula. A gente vai trazer sobre terra. Tu tens interesse em mais algum outro material para a gente completar? Primeiro, fala sobre propriedades térmicas de uma maneira geral. Sim. Tá? Aí depois você pode...
Não, como que eu meço a transmitância térmica num tijolo? Beleza. Tá, beleza. Então, é uma explicação, é aula mesmo geral de como faz as propriedades, como mede as propriedades térmicas, como faz equipamentos, metodologias e afins, e aí se a gente quiser trazer para a Terra, e beleza. Aí são os exemplos. Ok. Mas é uma aula. Quais são as propriedades térmicas que os materiais têm? Condutividade, capacidade, e explica o que é cada uma. Beleza. E como que eu meço isso? Que equipamento que eu meço isso? E aí você pode vir e trazer um artigo, olha, aqui um bloco cerâmico, aqui um solo cimento foi medido com esse equipamento, esse aparato, e esses foram os resultados. Beleza? Beleza. Não, beleza, professor. Que eu já estava linkando com o nosso material terra. Eu já ia pesquisar outras coisas. Não, mas é isso. Essa é a proposta do próximo trabalho. E aí, para segunda-feira, eu vou mandar por escrito algumas ideias para vocês no grupo, de hoje para amanhã, na sexta-feira, para vocês irem incrementando. Mas basicamente isso. Todas as propriedades térmicas e todas as propriedades acústicas. E como que eu meço elas. Beleza? Beleza, professor. Então, qualquer coisa, mandem mensagem, tá bom? Estou sempre à disposição. Boa noite para vocês, bom final de dia. Até segunda-feira. Até. Professor. Até. Tchau, tchau.